Então, hoje a aula vai ser sobre o capítulo 6 do Jurassic, da terceira edição, que está disponível na rede, o Draft. E a ideia é ir em direção à semântica de vetores. Então, o que a gente vai falar hoje é o primeiro conjunto de transparências que tem para essa aula. Como eu estava dizendo, né, eu peguei esse conjunto de transparências e dei uma mexida para o português, então tem slides novos, tem slides traduzidos e slides novos. Em certo momento ele fica só os traduzidos, que eu não consegui chegar lá. Então o conjunto de slides do Jurassic e do Manning modificados. E na próxima aula, eu vou parar essa aula logo antes, né, de falar do Word2Vec. Né? E na próxima aula a gente vai falar do Word2Vec. E uma questão de falar do Word2Vec é como ele usa regressão logística, então eu decidi que vou falar, que eu não queria falar nesse curso, supondo que muita gente fez o curso do Pedreira, mas eu vou acabar falando disso. Então a gente tem que preparar essas duas sequências de slides, sempre seguindo o caminho do Jurafsky. E o Jurafsky é um linguista, né? Computacional, e essa versão é muito ligada a uma abordagem mais probabilística do que a versão anterior. Então a gente vai seguir nesse assunto. Né? E a ideia desse capítulo é discutir a semântica de palavras como vetores. Né? Depois ele tem um capítulo no livro mais tarde que ele fala de significado e algumas coisas que eu puxei também já vão estar faladas lá, e não sei se a gente vai falar desse capítulo que é especificamente de significado de palavras, mas é possível que sim. A gente já falou alguma coisa, então talvez fique repetido, né? Porque a minha construção já usava algum material do livro anterior, mas bem menos focada no Jurafsky. Então a pergunta aqui então a gente vai sair de tentar entender o significado das palavras até uma versão vetorial, né, pré-rede neural, onde a gente vai ver que o Word2Vec, como ele é uma rede muito simples, ele pode ser visto na próxima aula, né, como uma abordagem não rede neural, né, porque ele é uma rede de dois passos só. Tá? Ok, então a pergunta aqui, basicamente, a gente quer saber o significado das palavras. E não necessariamente a gente quer saber o significado explícito das palavras, ou seja, detalhado das palavras, mas pode querer também saber só uma ideia do significado das palavras. Né? Então, olha, se eu quero saber o significado das palavras, eu, ser humano, o que eu faço? Eu olho no dicionário. Né? Aí eu botei aí, ele fala, olha no Oxford, né, que é o OED, que é a referência básica do inglês, né? Mas eu peguei uma lista de dicionários razoáveis, sendo que o último é pago, né? Mas se você tiver uma conta no PagSeguro, você pode usar o Wise, não precisa pagar a conta do UOL. Né? Basta ter uma conta do PagSeguro que é de graça. Então, para o ser humano, ele pode olhar o dicionário e, bom, vocês conhecem o dicionário, mas eu queria dar uma observação, e eu vou usar o Wise para isso, né? Do que o dicionário tem. Né? Porque às vezes a gente acha que o dicionário só tem o significado. Tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui, vou voltar a esse ponto. Né? Então eu vou botar aqui uma palavra, uma palavra interessante, que é a palavra entrada. Né? Veja só, o significado, eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor, mas ele aumenta muito o anúncio também, né? Safado. Para vocês verem, o dicionário ele não diz só o significado, ele dá várias informações adicionais, né? Por exemplo, ele diz de onde saiu, isso aqui é uma citação, né? Ele diz a classe gramatical, ele diz que tem mais de um significado e qual é a definição para esse significado, coisas assim. Né? A gente vai olhar aqui detalhadamente. Aqui ele tem exemplos, né, etimologia, né? Então a gente vai olhar isso mais, uns pedaços detalhadamente que são mais importantes para a gente.
Ok? Vou até deixar aqui guardadinho, que a gente pode precisar desse dicionário aí. Então, na área computacional, existem os léxicos computacionais. Para não falar de dicionário, a gente fala léxico computacional, fica mais chique. Né? E esses léxicos eles são um instrumento fundamental para várias abordagens de processamento de linguagem natural. É óbvio, porque se a gente quer entender o significado das palavras, a gente precisa conhecê-los. Né? E são estruturas de dados, né, que contêm como entrada, né, palavras isoladas ou composições de palavras, porque esses itens lexicais eles não são necessariamente palavras. Né? E tem, então, palavras como cachorro, é um item lexical, ela tem um significado próprio. Tem palavras compostas, do tipo guarda-chuva, né? Não é uma coisa que guarda a chuva, né? Não é um guarda de chuva, é um guarda-chuva. Né? E tem também expressões curtas, né? Que a gente usa na nossa fala e que também são itens lexicais. Né? Uma coisa que a gente poderia dizer é banco de dados. Né? Ele tem um significado conjunto, né? Mas também mão de fada. Né? Mão de fada, né? Que a gente fala, aquele barbeiro ou aquele massagista, né? Tem uma mão de fada. Então, isso aí também pode ser uma palavra, não é uma palavra, né? Como banco de dados não é uma palavra, mas é um item lexical, eles têm um significado próprio. Né? A esse item lexical, tanto o dicionário como os léxicos computacionais, né, que existem vários tipos, na verdade, né, você tem tesauros, você tem coisas mais complexas que tesauros são só lista de sinônimos, e tem coisas mais complexas que isso, né, ontologias, você tem WordNet, né, tem informações associadas a esses itens lexicais. Que informações são elas? A gente viu na última aula, né, que nós precisamos, por exemplo, muitas vezes saber a categoria gramatical. Então, o que a gente faz? A gente pega um corpus, a gente anota e depois a gente lê e cria uma tabela de palavras, né, e suas categorias gramaticais. E vê que eu estou usando aí exatamente o termo palavras, e isso é importante, né? E poderia usar em inglês o word forms, quer dizer, a forma da palavra, né? E eu ainda não consegui achar uma boa tradução para isso em português. Até vou criar aqui uma listinha de traduções que eu preciso descobrir, talvez olhando num livro de linguística. Né? Então, estou aqui pegando meu Notepad, né? Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, né? Ok. Valores também para variáveis morfossintáticos semânticas da palavra. Né? Que é isso? Número, gênero, grau, pessoa, tempo, modo, regência verbal ou nominal. Então, se eu tenho a palavra lá menino, menina, meninos, meninas, são várias word forms, na verdade, elas são word forms do mesmo lema. Né? A gente vai ver a palavra lema daqui a pouco. Né? Onde nós temos uma variação de gênero e número. Né? Menino e menina, a variação de gênero, menino e meninas, a variação de número, e menino meninas varia o gênero e o número. Né? Mas todas elas se referem ao mesmo lema, que normalmente é a palavra no masculino singular, né? Quando é o substantivo, quando é verbo é no infinitivo, né? E as outras coisas são variações, né, como declinações da palavra. Né? Também pode ter representações ou descrições semânticas, ou seja, o significado escrito de alguma forma, por exemplo, explícita, né, ou por uma coleção de sinônimos. E também alguns dicionários, e menos os léxicos computacionais, mas o WISE, por exemplo, mostra e vai mostrar associações como elas são usadas. Né? Então, agora na internet, muitos dicionários mostram como as palavras são usadas.
inclusive com erros, né? Eu estava pegando uma tradução outro dia, né, que era uma tradução do francês, onde a pessoa comia um cassoulet, né? E o cassoulet é um prato de feijão branco com partes de porco e pato, né? Linguiça, paio, coisas típicas da França, e pato, né? E o tradutor traduziu para ovos mexidos, né? Aí, então, uma tradução de cassoulet era ovos mexidos, o que não faz o menor sentido, né? Algumas palavras são mais importantes, alguns termos são mais importantes nessa discussão, e os 4 termos que a gente pode pensar aqui, além de word sense, que a gente teria word form, que seria a forma da palavra, né? Nós temos palavra, lema, acepção ou significado e definição, mas eu usei a palavra acepção para ficar bem próximo do termo em inglês, que é sense, né? Porque ele está relacionado, não é a mesma coisa que a definição, né? O sense e a definição não são as mesmas coisas. Aqui nós temos a palavra lema, né? Eu fiz uma brincadeira aí, né? Porque a palavra lema não estava claro para mim que em português se chamava lema. E nós vemos aí no WISE que a palavra lema, né? A palavra lema, ela a gente vai ver daqui a pouco, polissêmica, mas ela também é homófona, né? Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra lema que é substantivo masculino, né? E que eu tenho a palavra lema que é substantivo feminino, como palavra, a gente pode dizer que ela é polissêmica, tem vários significados, mas na verdade, como esses significados não têm a mesma origem, ela é homófona. Ela tem homófonos, né? Então, veja só, tem uma palavra. A palavra é só lema. Mas essa palavra tem 2 lemas, né? O primeiro lema é o substantivo masculino e o segundo lema é o substantivo feminino. Tá? E esses lemas, eles têm várias acepções. Tá? Essas acepções, não sei se vocês conseguem ver, porque está em cinza claro, elas são em contextos até diferentes. A primeira acepção no contexto da lógica, a segunda concepção é figurativo, né? A terceira concepção é léxica, né? E a quarta é na música, né? E a outro lema, ele tem outra acepção que, como é única, é de morfologia botânica. Ela está aparecendo aqui. Eu marquei no lugar errado, mas ela aparece aqui, ó. E veja só, é importante diferenciar a acepção, que é única, né, porque um lema é um lema, qualquer que seja um desses lemas, da definição, porque a definição eu posso escolher definir de várias formas. É a maneira com que eu explico. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na lógica, um lema é uma proposição preliminar cuja demonstração prévia é necessária para demonstrar a tese principal que se pretende estabelecer. Isso é uma maneira de dizer que um lema, por exemplo, é algo que precisa se provar e estabelece uma verdade que pode ser usada num teorema. Eu posso dizer que é um teorema que é usado para provar outro teorema. Então, eu posso escrever de várias maneiras o que é um lema, né? E para nós é bem interessante, e vamos guardar aqui, ó. Ele disse, ó, lema, definição, entrada, né? É interessante porque quando ele diz isso, né, ele fala que, eu nem sei, MQ, né, mas na área léxica, o lema é uma entrada. Isso não é uma definição completa, é uma definição típica de dicionário que te obriga a ir a outro lugar, de certa maneira evita que eles escrevam coisas erradas, né? Como é uma espécie de sinônimo, né? Ele tem
essa brincadeira, assim, essa indireção é a palavra que eu queria procurar, né? Não, vai procurar lema em entrada, né? Como vai procurar na música, vai procurar em inscrição. Nos outros, como não tem essa sinonímia, né? Ele não mostra, né? Mas ele também diz no figurativo, né? Ele fala que lema pode ser um emblema, uma divisa também, se bem que não são sinônimos tão perfeitos assim, né? A gente vai falar dessa coisa do sinônimo não ser sempre tão perfeito. E se você clicar em entrada, né? Você vai encontrar, acho que são 25 vou até puxar aqui porque eu tenho ela completa, né? 33 acepções diferentes, né, dependendo da área. Né? E para a gente não precisar ficar procurando aqui, eu já guardei. Duas acepções nos interessam. Né? Em linguística, é um conjunto de informações estruturais de um item lexical. Né? E léxico, alguma coisa, léxico, a gente pode até procurar a lista de sinônimos depois lá no UAS, né? É uma unidade significativa, palavra simples ou composta, locução, frase, afixo, abreviatura ou símbolo, que abre um verbete nos dicionários. Enciclopédias, vocabulários, cujo conjunto é geralmente disposto em ordem alfabética e com destaque visual. Né? Exatamente o que encontrou aqui, ó. Em destaque visual. E que é definida e explicada por meio de palavras e conceitos mais elementares, não raro também com exemplos de uso, sinônimos e outras informações que possam interessar ao leitor. É isso, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem a etimologia da palavra também. Então a gente falou aí de palavra, né? E essa palavra tem a sua forma, né? E lembrar que a gente, depois, quando a gente vai trabalhar nos nossos textos, a gente tem o token e o tipo de palavra, né? Quer dizer, quando a gente escreve lema várias vezes, a gente às vezes conta essas várias vezes diferentes e às vezes só pensa no símbolo abstrato, né? Lema ou lexia também é ou não sei se é lexia ou lexia, né? Que é diferente, né? Que é uma unidade do léxico, né? E é sempre uma forma canônica. Então a gente vai encontrar no dicionário sob uma forma canônica. Né? O significado ou acepção e a definição. Né? E a palavra lema aqui, para a gente resumir, a palavra lema tem dois lemas, né? 4 significados como substantivo masculinos e um significado como substantivo feminino. E o interessante é que esses significados, ou esse sense em inglês, ou essas acepções, que é a palavra que a gente pode usar, eles têm relações entre si. Então veja que as relações não são entre as palavras. As palavras têm vários significados, vários lemas, várias acepções, desculpe. Bom, podem ter vários lemas também. E as relações são entre as acepções. Porque as palavras apresentam polissemia. Né? Vários sentidos além do sentido original. Né? E esses sentidos podem, na polissemia, segundo uma definição, eles guardam alguma relação entre si, né? Que é diferente das palavras homônimas. Então a gente vai falar daqui a pouco de que é ser homônimo, né? Que é uma diferença na verdade, homônimo é para comparar com sinônimo, né? Mas polissemia pode ser falado também sobre as homônimas. Mas a ideia é que a palavra, segundo Pérez, né? As palavras polissêmicas, esses significados pertencem ao mesmo campo semântico. A gente já vai dar uma definição de campo semântico, mas é uma área, né, de significados, né, como um hospital, e aí aquele campo semântico do hospital. Né, e as palavras homônimas não apresentam nenhuma relação entre si.
A maioria das coisas que você lê, polissemia é só ter vários significados, que é polissêmico, né? Múltiplos significados. Ok? E aí, entre esses significados, entre essas acepções dos lemas, né, existem algumas relações. Uma dessas relações é a sinonímia, essa que a gente conhece muito bem, né? Ou seja, são palavras que têm o mesmo significado em todos ou alguns contextos. Na verdade, a gente sabe que são acepções dos lemas, né? A gente fala a palavra, mas são acepções dos lemas. Então, por exemplo, a gente viu que lema e entrada, né, eles são sinônimos nessa área que o AI chama de lex, né? Grande e largo pode ser sinônimos em uma área, automóvel e carro, né? Água e H2O na química, né? Mas a verdade é que a sinonímia ela raramente é perfeita, né? Porque só alguns aspectos do significado são idênticos ou algumas regras de uso, né? Você não pode chegar num bar e pedir um copo de H2O, né? Você não vai usar o jargão, mas na química você vai usar esse jargão, né? Vou usar H2O em vez de água, né? Então há sempre entre os sinônimos, né? Eu poderia dizer, né, quase sempre também, talvez, né, uma pequena diferença, porque como as palavras, como as acepções dos lemas, têm muitas propriedades, né, não só aquele significado, mas como eles são usados, em que momento são usados, né, várias características que podem ser adicionadas a isso, né, features em inglês, né. Então tem uma coisa que chama princípio linguístico do contraste. A gente pode imaginar, se há uma diferença em forma, há uma diferença em significado. Pode imaginar, se foi criada outra palavra, significa que há uma pequena diferença ou uma grande diferença no significado. Senão eu poderia usar a mesma palavra. Vou dar outro exemplo que me veio à cabeça agora, né? 6 e meia. Né? Então a gente fala 2236, né? A gente fala 6569, quando está falando de um número de telefone, nem sei se em todo o Brasil, no Rio de Janeiro se fala, né? Mas isso a gente nunca fala eu quero meia maçãs. A gente fala eu quero 6 maçãs. Ou meia dúzia, né? Porque o meia veio do meia dúzia. Mas por que o 5 não é meia dezena? Porque a gente não conta no telefone 1, 2, 3, meia, meia, porque não faz sentido. Então meia ficou ali, né? é, 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 com esse sinônimo de 6 que só é usado em pouquíssimos contextos, sendo que em outros estaria totalmente errado, né? Meia maçã, né? O cara ia cortar a maçã ao meio e te dar. Né? Então, é o princípio linguístico do contraste, que é se há uma diferença em forma, há uma diferença em significado. Ok. Óbvio que tem então também os antônimos, né, que são significados que são opostos em relação a uma característica do significado. Isso é bem interessante se você pensar, né? Que você está acostumado a pensar, claro é antônimo de escuro, curto é antônimo de longo. Mas na verdade eles têm muitas propriedades em comuns, né? Curto é uma avaliação subjetiva de distância, de medida de tamanho, né? Longo também é uma avaliação subjetiva de medida de tamanho, de distância, é um cabelo, né? Ou tempo também, o tempo é muito curto, o tempo é muito longo. Então, é uma avaliação subjetiva de medidas, né? Alguns tipos, né, de medidas, porque ninguém fala. A gente fala essa dose de bebida é muito longa, é muito curta, né? A gente também fala isso. Né? E os antônimos podem estabelecer tanto oposições binárias, né, basicamente coisas que podem se anular,
como também falar de pontos opostos em uma escala. E, por acaso, foi a característica dos 3 exemplos que eu dei, né? E eu não tenho aqui uma característica forte que eu saiba binária, né? Talvez preto e branco, né, como cor. Vai falar do oposto de uma. No caso, preto e branco até são antônimos, de certa forma, né, porque um é a total uso de todas as frequências do espectro, outro é a ausência de todas as frequências do espectro. Então, pode ser, mas ainda, de certa maneira, ainda tem também uma escala nisso, né? E podem ser coisas reversíveis também, como se você pode descer, né? Aí não está numa escala, descer é uma ação, um verbo, né? Que tem o antônimo subir, né? Mas alguns verbos podem não ter antônimos, né? Nem toda palavra, nem todo substantivo, nem todo adjetivo e nem todo verbo tem antônimo. Ou cair e levantar. Veja que descer, subir é bem claro que são antônimos, já cair e levantar né, não é tão claro que são antônimos. Então aqui a gente tem exemplo, eu peguei o exemplo de antônimo no dicionário, né, até para notar, né, que eu tenho que olhar aqui para o lado do minuto, para olhar, né, que não há um cuidado explícito no dicionário de mostrar essa diferença, né, nas acepções. Então a gente acha aqui, por exemplo, né, que curto é de pouco comprimento na primeira acepção, né, e longo, cuja extensão é superior à média no sentido do comprimento. Por que ele não falou de muito comprimento? E por que no outro ele não falou cuja extensão é inferior à média no sentido do comprimento? Então, né, de pouca duração, breve e rápido, a segunda acepção é que ele botou que se estende para uma grande distância. Né? E na terceira ele botou que se caracteriza pelo comprimento por oposição ao que é curto, chato ou redondo. Então longo e redondo também são antônimos. Né? E só a quarta acepção, que é a do tempo, né, que se estende no tempo, né, que é a segunda acepção lá de longa duração. Por que essa decisão, né, para esse adjetivo? Né? Será que eles acham que é a ordem, frequência de uso? Né? Então, eu não consegui descobrir isso no caso do Wise, como eles ordenam as acepções. E agora a gente chega aqui na homonímia, né? E tem essa relação. Geralmente, quando você estuda sinônimos, né, o que são sinônimos? São palavras diferentes com o mesmo significado. O que são homônimos? Palavras iguais que têm significados diferentes. Né? Agora a gente viu, não é isso, né? São acepções diferentes para a mesma word form. Né? Ok, então nós temos os homógrafos, que são o que você escreve igual, mas temos também os homófonos, né, como concerto e conceito, e os homônimos perfeitos. Então, aí, se você lê, você tem governo e governo, né, este e este, né, do leste, né, concerto e concerto que escreve diferente, já é melhor para a gente vai estar trabalhando com texto, né, mas se estivesse trabalhando com som, seria um problema, né? E cedo, do verbo ceder, e cedo, que é igual, né? Que é antes no tempo. Né? Então aqui tem um exemplo de Pérez também, de polissemia versus homonímia, né? onde temos vela e dó. Né? Então há uma semelhança, né, entre a vela, peça cilíndrica, e a vela, peça que produz ignição, né? Tem relação com fogo e coisas assim.
E há uma semelhança também entre compaixão e tristeza, mas além dos sinônimos e da sinonímia, né, a gente vai buscar relações mais amplas, que também vão ser importantes na construção do entendimento da linguagem. E a primeira, logo depois de sinonímia, né, que é, esse é igual, e a gente já viu, né, tem uma leve diferença, provavelmente, senão não haveria outro símbolo para aquele conceito, é a similaridade. Então, a similaridade, ela fala, obviamente, de palavras com significados similares e eles compartilham algum elemento do significado. Aí tem esse exemplo, carro, bicicleta, vaca, cavalo. Né? Quando a gente pergunta à pessoa a similaridade, a gente pode pedir uma nota, né? E aqui a gente tem uma pesquisa que é usada para avaliar qualquer algoritmo que tente descobrir similaridade entre palavras. Então, foi perguntado a humanos, esse é o Simlex 999 dataset, né? Ele tem 999 pares de palavras com a medida de similaridade. Né? Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, similaridade entre músculo e osso, né? 3,65. Né? As pessoas acharam que são conceitos similares. Ok? Mas não muito, porque você comportar e obedecer deu 7,3. Vanish, que eu nem sei traduzir, esvanecer e desaparecer, 9,8. Então, o Simlex 999 vocês podem baixar facilmente. Ele é um arquivo texto que tem essa carinha aqui, né? São a palavra 1, a palavra 2, né? A gente tem o significado, já vou mostrar, né? Mas a quarta coluna é a mais importante, que é a similaridade humana, né? A W1, esse com, que é o grau de concretude da palavra, a gente vai falar um pouquinho, né, disso daqui a pouco, né? E a última coluna é a variação, standard deviation, né, o desvio padrão dessa medida de similaridade que foi encontrada, né? Então, por exemplo, happy e cheerful, né? Similaridade 9,55, mas o desvio padrão 2,18, razoavelmente alto, né? Já insane e crazy, 9,57 a similaridade, mas desvio padrão 0,92, bem menor. Então, esse arquivo tem esse formato aí, e os significados aí, né? Ele só botou assim palavras que têm a mesma part of speech. Acho que nossos casos todos são adjetivos, né? Exatamente, todos são adjetivos. Aí foi na hora de eu pegar um exemplo. E eu marquei aqui os mais importantes. Então a gente tem sinônimos, nós temos similaridade e nós temos relacionamento, né, que é mais amplo ainda, ou associação. Essa é basicamente aquela relação, aquele jogo de livre associação que você faz, né, de falar palavras, né? Papel, caneta, estojo, maquiagem, tinta, quadro, bicicleta. Aí você sai de papel para bicicleta, né, e por associações sucessivas, né? Bicicleta, carro. Então, veja só, existe uma associação entre esses termos, mas então essas palavras são associadas de alguma forma e normalmente na cabeça da gente através de um quadro ou campo semântico que já vai definir, né? Então carro e bicicleta são similares porque mas carro e gasolina eles não são similares, não tem nada de similar entre o carro e gasolina, mas eles são associados e eles vivem no mesmo campo semântico, né? Como vivem gasolina e incêndio, mas não vivem carro e incêndio, né? A priori, pelo menos na minha cabeça. Então, o campo semântico, agora sim, né, são palavras que cobrem, é o conjunto de palavras que cobre um domínio semântico específico, né? Ou seja, um domínio de significado e tem relações estruturadas entre si. Né? Então, eu tenho o domínio hospital, onde eu tenho cirurgião, bisturi, enfermeira, anestésico, hospital, enfermaria, pacientes. Tenho o domínio restaurante, onde eu tenho garçom, menu, prato, comida, chefe, cozinheiro, mesa. Né? Tenho o domínio casa,
casas, né, que tem porta, teto, janela, família, cama, fogão, e ver que essas coisas vão levar, para mim, pelo menos, né, me leva rapidamente a pensar em ontologias. Né? O que são ontologias? São descrições de campos semânticos. Né? Seria uma maneira de defini-las. Né? Tem mais dois conceitos similares. Né? Um são os modelos de tópicos que são obtidos automaticamente, né? E esse é o algoritmo principal, Latent Directly Application, né? Onde você analisa um texto, ele separa um conjunto de textos normalmente, né? Ele vai separar as palavras em seus grupos que se relacionam entre si, tem algum significado, e o quadro semântico, que são conjuntos de palavras que denotam perspectivas ou participantes em um tipo de evento particular. Então aqui a gente tem o conceito que tem que ter um evento. Né? Então, por exemplo, numa transação comercial, que é um evento, você tem que comprar, vender, pagar, comprador, vendedor. Né? Tem o errinho aí, está vendendo. Né? E uma coisa que ele, por exemplo, permite é a construção de redes semânticas, né? E a construção de paráfrases. Né? Então, se você lê João comprou um quadro de Maria, e você sabe, então João é o comprador, comprar é um verbo desse ato, quadro é o objeto e Maria é o vendedor, então você pode, então essa frase eu posso escrever de outra forma, que é Maria vender um quadro para João. Isso nos ajuda a responder perguntas. Né? Se eu perguntar, quem vendeu um quadro para João? Aí é fácil responder, Maria vendeu um quadro para João. Agora, se eu não tivesse a segunda frase, quem vendeu um quadro para João? E eu não soubesse que Maria vendeu um quadro para João, eu soubesse só que João comprou um quadro de Maria, eu teria que olhar para a representação semântica desta frase, que vai me dizer, comprador João, vendedor Maria, Maria comprou de João, porque é um evento só, então tem que fazer uma ligação nesse evento, né? Objeto comprado foi o quadro. E aí eu consigo responder essa sentença. Então eu tenho agora esse caminho de relações de significado, né? Onde eu tenho sinônimos, similares, relacionados, o uso de campos ou quadros semânticos ou a criação automática de tópicos. E eu tenho outra relação que não está nesse capítulo, mas ele fala que vai citar, que é a de super e subordenado, que é em português mais acadêmico assim, é hiperônimos e hipônimos, hiperonímia e hiponomia. Né? Significa que um significado é subordinado a outro. Que é simplesmente herança. Né? É a nossa relação de herança na linguagem de programação. Né? Então, o hiperônimo é o mais geral e o pônimo, hiper, é o mais geral e hipo é o menos geral, ou seja, é o mais específico. Né? Então, obviamente, veículo é hiperônimo de carro, carro é hipônimo de veículo, e fruta é hiperônimo de manga, manga é hipônimo de fruta. Né? E a relação ISA, né? Que a gente está muito acostumado. Tem um nível nessa relação que é bem interessante, que é um nível que o Jurávich chama de básico, né, do significado das palavras. Então a gente olha ali, aí eu tenho animal de estimação, cachorro, gato, pastor alemão, beagle, chihuahua, persa e siamês para gato. Né? E eu posso ter várias hierarquias. Né? Então eu tenho essa hierarquia aí, né, que é animal de estimação, de guarda, animal domesticado, de guarda, de estimação, de pecuária, cachorro, ganso, grão, gato. Né? Aqui está até errado aí uma coisa aí, então a gente vai fazer uma marquinha vermelha aqui, né? Que esse não é um nível básico, esse é só um nível intermediário, mas ele não é básico. Porque o nível básico tem um significado específico. Tá? Então, olhando para esse exemplo, onde eu falo para vocês que esses níveis não são básicos, e esses níveis são básicos, será que vocês conseguem imaginar o que esse básico quer dizer? Essas coisas são coisas que você realmente interage, assim. Então, no nível... Eu nem traduzi isso, mas Cluster of Interactional Properties.
Ou seja, coisas no nível básico são do tamanho que o humano interage, né? Você sabe o que fazer com uma cadeira, que você pode sentar, já num móvel você não tem certeza, né? Então, as palavras no nível básico, né, elas são as palavras que têm nível de ações distintas, né, e são palavras que são aprendidas antes. As pessoas aprendem primeiro o que é uma cadeira, para depois falar do que é um móvel, né? E a diferenciação, como você tem dificuldade de diferenciar o que é uma cadeira de jardim, de uma cadeira de sala, de uma cadeira de balanço, né? Essas especificações elas são mais detalhadas, são detalhadas demais, né? Então, o nível básico é esse nível onde você tem ações distintas, bem claras, né? São os primeiros a receber nomes e serem aprendidos pelas crianças mesmo, pelo bebê lá, né? E tem uma característica que normalmente eles são nomes menores e são mais usados, né? No nosso caso, até é difícil encontrar, por exemplo, para móveis, eu botei móveis aqui, eu não cheguei a botar móveis aqui, né? Porque eu botei a dos animais. É difícil encontrar para móveis um verbo de ação fácil que você possa dizer que possa fazer com qualquer móvel, né? Você pode mexer no móvel porque ele é móvel, né? Mas e se você tem uma especificação mais clara também, você pode até ter dificuldade de separar, né, o que é uma cadeira de jardim do que é uma cadeira de estar, o que é uma cadeira de varanda, né, que você encontra essas coisas na loja, né? Então, o básico está falando bem da utilização no dia a dia, né? Ok, então vamos em frente, né, e falar de outra propriedade da palavra. As palavras também têm, entre suas propriedades, a conotação, né? Então, as conotações e, na verdade, as avaliações, né, elas têm significados afetivos, ou seja, você associa, e aí o afetivo é uma tradução para affective, né, que poderia ser emocionais, de certa forma, mas você associa uma relação de afeto, fica pior em português, mas é até usado, tá? Uma relação, vou falar uma relação emotiva aqui, mas não é a palavra correta também, né? Então você lê feliz, né? Feliz tem uma conotação positiva, triste tem uma conotação negativa, né? Ótimo, amor tem avaliações positivas e péssimo e ódio tem avaliações negativas, né? Eu até chamei a atenção aí do termo evaluation, porque eu não sei como existem outras palavras em inglês que são avaliações também. Eu não sei qual é a palavra correta usada em português. E essas coisas, como a gente acaba profissionalmente só escrevendo em inglês, só para dar aula aqui em português, né, fica com essa dificuldade, tá? E já bem cedo, né, se falou em dimensões do significado afetivo. E aqui a gente vai chegando onde a gente quer, né? Quais são as dimensões do significado afetivo? Tem a valência, né, que indica quão prazeroso é o estímulo, né? A valência alta seria um estímulo que dá prazer, né? Que é um bom estímulo, a gente pode dizer assim. E valência baixa se é um estímulo que não dá prazer, né? Ou que causa o contrário disso. Então a gente tem feliz e infeliz nas duas pontas, vamos dizer assim. Tem arousal, que é excitação, a tradução direta, ou intensidade, e talvez seja melhor falar de intensidade. E aí a intensidade é a intensidade da emoção, né? Então, excitado significa que você está, né, com muita intensidade, calmo significa que você está com menos. E a dominância, né, que é o grau de controle exercido pelo estímulo, né? Então, se você está ordenando, talvez seja uma palavra melhor para controlar aí, eu tenho um grau de controle forte. Se você está influenciando, esse estímulo tem um grau de controle menor. E aí a gente tem um exemplo de medidas obtidas, agora eu não me lembro como, né? Corajoso, né? Courageous Music Heartbreak Cube
e life, a valência delas, né? Então a heartbreak é coração que é partido, né? A valência é baixa, né? Corajoso, a gente bota lá a valência alta. E todos são meio médios ali de intensidade, né? Música, né? Porque então fica perto do 5, deve ser de 0 a 10 isso aí, né? E a dominância, a coragem é um sentimento que domina, né? Realmente. E música, nem sei porque é 6,5, não é nem o sentimento, mas bom, ok. Mas uma tabela que está lá no livro e tem, ou pelo menos alguns sentidos a gente consegue entender, né? Mas agora a gente pode olhar uma coisa interessante, é o seguinte, né? Isso aí é, define um vetor, ok? Eu posso dizer a palavra coragem, né, tem três valores que dão uma ideia, pelo menos, do seu significado, né? Então eu posso comparar a palavra coragem com a palavra life e saber se nessas três features, nessas três características, né, como um vetor, ou seja, nessas três dimensões, elas são parecidas ou não, né? E eu posso falar em ter um sinônimo, ter similaridade e ter relacionamento, né, de alguma forma, com isso. Então, a gente já falou de vários conceitos aqui, né? E agora a gente está meio preocupado em descobrir outras coisas, né? A gente quer descobrir, por exemplo, como vai fazer a definição do conceito, tá? E aí, essa definição de conceito, bom, isso aqui é meio óbvio, né? Tem a teoria clássica de conceitos, que hoje em dia a gente já conhece bem, né? Desculpa, a gente não conhece bem, mas a gente tem isso meio na cabeça, até porque a gente tem uma base matemática em nosso estudo, mas o significado da palavra, então ele é definido por condições necessárias e suficientes. E, obviamente, que é necessário para ser X, né, tem que ser satisfeito, mas o suficiente ele garante que é de um tipo, né? Então, ter quatro lados é necessário para ser um quadrado, mas não é só isso, um retângulo também tem quatro lados. E aqui o exemplo era quadrado até no livro, mas eu mudei para triângulo, porque o quadrado tem muitas condições para ser suficiente. Então, um triângulo é necessário que tenha três lados, é necessário que todos os lados são segmentos de reta, que sejam, né? É necessário que seja uma figura fechada, e é necessário que os lados sejam ligados por sua pontas, né? E até talvez eu tenha escrito uma coisa que tem um espaço no meio lá, né? Mas porque para que de repente se eu botar os três juntos, um em cima do outro, funcione. Seguindo retas diferentes, né? Então, para ter ser um triângulo é suficiente essas três coisas, ok? Isso é meio óbvio, né? E eu boto o exemplo de coisas que não são triângulos e uma coisa que é um triângulo. Qual é o problema disso, né? O problema é que essas características que a gente pede das coisas, né, e a gente está falando de entender o significado das coisas, essas características, elas são, ao mesmo tempo, complexas e dependentes de contexto, né? Então, o que, que significa? Né, isso é de William Labov. O que, que significa esses desenhos aqui? Eles são xícaras ou tigelas, né? Se eu perguntar para você o 1 é xícara ou tigela, você provavelmente vai me dizer que 1 é xícara. Mas o 4, vocês sabem escolher se o 4 é xícara ou tigela? Né? Não é tão fácil, né?
E o 9, ele talvez não seja nem xícara nem tigela, né? Seja uma jarra, né? E o 17 talvez você queira chamar de taça, né? Mas esse aqui é uma xícara e esse aqui talvez seja uma tigela, né? Em inglês é cup ou bowl, tá? Só para ficar bem claro, eu devia ter deixado isso aqui. Então, esse. Qual é o nome dele mesmo? O Labov, ele faz gráficos, né? E fala: olha só, eu posso medir, né, a relação entre o diâmetro e a altura, né? E eu não me lembro agora se ele perguntou para a pessoa se ele fez, né? Mas ele vai dizer o que, que é xícara e o que é tigela fazendo essa conta, né? E lá, quando no item 4 ainda tem lá uma explicação muito grande que a tigela não aumentou muito, mas as pessoas já vão, pelo menos não é uma xícara. O 4 ali, ele não é muito uma xícara, né? É, e, e aí, quando você coloca um contexto, a coisa muda de figura, né? Porque no contexto você pode colocar comida ou não, né? E quando você coloca comida, né, é, a capacidade de ser uma tigela, né, a porcentagem de ser avaliado como tigela aumenta. E aí o Labov define xícara assim, né, que é uma definição bem complicada, né? Então, eu não sei se essa definição é útil, né? E essa é a questão importante. Aí, curiosamente, a gente Professor, chegou. Fala. lembrando, assim, uns vídeos interessantes, vai bem no sentido da filosofia mesmo, mas voltando ali, se, por exemplo, eu quebro a alça da xícara, ela deixa de ser xícara, então, porque ela não tem uma das condições necessárias? Olha só, para mim, sim, né? Vou dizer, eu sim. Mas eu, por exemplo, bebo em xícaras, eu tenho uma coleção de xícaras que não tem alça, né? Agora, aqui ele tem uma conta, né? E talvez da conta a feature 1, que é ter um. Como é que chama o negócio mesmo? Ter uma asa, né? É, não seja necessária. A gente está falando necessário o suficiente. Como ele botou aí uma fórmula, talvez não seja necessária. Mas eu tenho aquela xicrinha da Nespresso, né? Então eu tomo xícaras, eu tomo café, né? Numa xícara que não tem asa e é de metal, né? E eu tenho também xícaras de vidro transparente. Que é É, uma acho que no Oriente também tem muitos casos, né, de xícaras, eu não sei se eles dariam um nome de xícara, mas enfim, cumpre a mesma função para você beber bebidas quentes que também não tem, né, essa Não alça. tem alça, né? E E na França, você toma café da manhã, café com leite, né? Não sei se em toda a Europa, mas num bowl, aquele café matinal maior, né? Que geralmente é com leite, né? Você toma num negócio que eu achava que era um prato de sopa. Aí um amigo meu me serviu lá, você quer café? Quero. Aí me deu um milhão de cafés. Eu falei, "Não, com leite? Não, não tomo leite, né? Me deu um bowl de café. Mas eu não sei, não me lembro nem como é que eles chamam, mas para mim era um prato de sopa, né? Uma quantidade enorme. Então, mas é justamente a complicação do significado, tá? É justamente isso, essa coisa, não, você quer dar um significado e aí, às vezes, porque tem uma coisa, ih, rapaz, agora você vai me perder aqui no caminho. Tem uma coisa chamada affordance, né? Então, um objeto tem as suas affordances, que é o que ele faz com que você imagina que é o uso dele, tá?
As características de design dele que faz. Então, uma coisa só por ser de um certo jeito, ela parece servir para algo. E a xícara de cafezinho, essa comum, né? Ela entrega toda a sua affordance para você. Né? Ela lá, você está acostumado, e você está acostumado também. Então, na affordance entra a sua cultura. Se entrar um árabe, talvez ele não entenda, só porque você deu exemplo, provavelmente ele vai entender, mas talvez ele não entenda para que serve a xícara de cafezinho, porque ele toma lá na coisa que parece mais pra gente um copinho. Eu ia comentar isso, né? Na verdade, assim, no fundo, o senhor está supondo que a definição do objeto está no próprio objeto e não na relação de quem usa ou olha o objeto, ou tem que interagir com ele, né? Não. A relação está sempre na. A relação está sempre desculpe. A affordance é uma relação, porque depende da cultura. Alô? Que independe. Não depende do objeto, não. Ela é interpretada. Professor, eu perdi uma parte que o senhor falou. O senhor começou a falar sobre affordance e aí cortou a ligação, pelo menos para mim. A affordance é uma relação, ela não é do objeto, ela depende da cultura da. Porque você vai interpretar a forma do objeto e as características do objeto de acordo com a sua cultura. Por exemplo, como você interpreta uma xícara que tem uma asa em cada lado? Alô? Design diferente. Eu interpreto como açucareiro. Não? Pode ser. Você vai falar, não, se tem uma asa em cada lado, é um açucareiro. Imagina um açucareiro, né, do tamanho de uma xícara de chá e uma xícara de chá. Eles podem ser iguaizinhos, só que um tem duas asas e um tem uma. Quando chegar ao conjunto, né? Você der um conjunto para sua mãe que tem seis xícaras e 7 objetos iguais, com duas asas, um com duas asas, ela vai lá, olha, esse aqui é o açucareiro, aquela ali são as xícaras de chá. Se você der um conjunto para sua mãe com 7 objetos com asas dos dois lados, ela não vai entender muito bem o que é. Ela pode achar, será que são 7, nem sei, xícaras de sopa, né? Então tem essa a affordance é uma relação. Então vamos concluir com a affordance é uma relação. E aí a gente vai sair dessa coisa aqui que mostra, ó, tem uma complicação e vai entrar em outra complicação que por causa da minha área de atuação em jogos, eu falo muito, isso aí eu tirei das transparências dos drafts, mas eu falo muito isso na área de jogos, né? Que um filósofo muito famoso e daqueles razoavelmente doidos também, né? Que é o Ludwig Wittgenstein, deve ser alemão, né? Wittgenstein, ele, num certo momento, ele começa a estudar a linguagem comum. E aí, ele usa como exemplo de complexidade de achar o significado de coisas, né, a palavra jogo. Então, nesses parágrafos 66 e 67, ele usa a palavra jogo porque também está falando do jogo da linguagem. Então, ele faz uma autorreferência ali, né, faz uma espécie de recursividade de coisas. Que nem eu fiz com lema e lema, ele faz com jogo e jogo. Ele está falando do jogo da linguagem e ele desafia, né, a gente a dizer, a definir um jogo. Né? Então, por que a gente chama tudo que a gente acha que é jogo, né, de jogo? Isso em alemão é Spiel, que é mais do que a gente fala de jogo. Né? E fala, bom, deve ter alguma coisa em comum, senão você não chamaria de jogo. Mas tenta definir. Né? E aí ele vai falando, ó, se você for olhar jogos de futebol, jogos de carta, né? E aí as características aparecem e desaparecem. Eu não vou ler o texto, eu ia ler o texto, mas não vou ler o texto todo, não. Vocês podem dar uma olhada depois, né?
E aí começa a fazer perguntas, serve para o entretenimento? Será que tem que ganhar e perder? E ele começa a dar contra-exemplo, né? Ah, mas xadrez não é tão divertido assim, né? Ah, as paciências você perde e ganha, mas você não perde e ganha, né? Se você está só jogando com você mesmo, de brincadeira, não tem perder e ganhar, né? E tem habilidade, tem sorte, né? O que é diferente no jogo? E o que ele fala é que entre essas várias atividades, né, que eu usaria esse termo lá no meu curso de jogos, né, tem uma rede de semelhanças, onde o que é jogo em um momento não é semelhante ao que é jogo em outra atividade, do mesmo jeito que é uma terceira. Então, o futebol é um jogo que tem certas similaridades com o vôlei que são diferentes das similaridades que ele tem com o pôquer. Tá? E como é que você consegue dizer que pôquer e vôlei são jogos? E xadrez e futebol? Então ele chama isso de uma família, semelhanças familiares. Né? Então aqui, né, ele fala semelhanças familiares. E aí esses dois outros autores, né, Rocha e Mervis, cada item tem pelo menos um item de semelhança com o outro. Então ele usa, aí tem 4 jogos, né? O primeiro jogo tem as características ABC, o segundo tem a BCD. Então eles são similares em relação à característica B e o outro é a CD. Então você consegue dizer, esses 4 são da mesma família, mas eles não são a mesma família em todos os atributos, tá? Será que tem uma maneira diferente? Tá? Só curiosidade, ninguém explorou a possibilidade disso ser simplesmente inconsistente e a gente nunca vai conseguir realmente dar uma lógica por trás disso? Por exemplo, eu já conversei bastante sobre a ideia de esporte com as pessoas, né? E se pegar no longo do tempo, acho que isso ainda fica pior, porque o que era esporte na antiguidade e o que é esporte hoje não é a mesma coisa. Sei lá, parece tudo muito arbitrário, assim, não tem uma. Qual foi a solução final dele? Do, do Wittgenstein. É essa, que tem Isso. semelhanças familiares. Né? Na verdade, eu tenho uma interpretação é a seguinte: o que você chama é o que você chama. Se você chama de jogo, é jogo. Né? Ele fala, mas como se explica isso? Porque tem essas relações, né, que a gente vai montando esses grupos. Né? Depois ele continua falando de números, né? Mas sinceramente, o texto dele eu não li, mas ele sempre usa o completo, né? Porque essa partezinha do jogo é sempre usada para a dificuldade de definir a palavra jogo. E ele está discutindo o jogo de palavras. Eu estou ficando sem voz aqui. É, então, a abordagem diferente é a seguinte: eu vou parar daqui a pouco, então a gente vai parar antes do que eu pensava, porque agora a minha voz está falhando. É o seguinte: o significado da palavra, então, é o seu uso. Tá? Eu vou definir palavras pelo seu uso. E não só o seu uso, como que eu sei o uso? Eu sei o uso pelo ambiente que ela está, as palavras em volta dela. Tá? Vê que agora passou para inglês, né? Porque eu estou com as expressões que eu não traduzi ainda, então eu vou continuar um pouquinho e vou fazer um negócio aqueles de seriado de televisão de antigamente. Vou fazer um cliffhanger e vou deixar aqui a pergunta daqui a pouco, né? E a proposta é a seguinte: se o ambiente de uma palavra é idêntico ao ambiente de uma palavra, então elas são sinônimas. Isso não é verdade, tá? Na verdade, é outra classe de sinônimo, tá bom? E no momento, nesse exato instante, eu que já fiz esse trabalho várias vezes, esqueci o nome dessa classe. Então, nós temos os sinônimos por definição, ok? Mas nós temos o sinônimo por uso, que é outra coisa, que significa o seguinte: que a palavra pode ser intercambiada numa posição, ok? Porém, vai mudar o significado, tá? E o sinônimo não mudaria o significado, ok?
Então, a brincadeira que eu vou encerrar a aula é essa aqui. Qual o significado de Wong Choi? Vocês sabem o que é Wong Choi? Alguém sabe? Alguém já leu o capítulo? Né? Então tá, então eu vou mostrar para vocês, né, essas sentenças. O que é Wong Choi? Vocês devem ser capazes, lendo essas 3 sentenças, vocês têm que ser capazes de fazer escrevam uma definição de dicionário para Wong Choi aí, no chat. Vai ficar gravado, eu vou até botar em algum lugar. Definições que meus alunos deram sobre o Wong Choi. Ó, Wong Choi é delicioso saltê com alho. Né? Wong Choi é muito bom sobre o arroz. Wong Choi, folhas de Wong Choi com molhos salgados. Não, escreva uma decisão. Não, mas escreva uma definiçãozinha de dicionário. Né? Uma verdura que serve para comida, né? Uma coisa assim. Pessoal, vocês não sabem o que é, nunca ouviram essa palavra, só estão vendo essas palavras, né, no mesmo ambiente. Isso. Né? Aí o Thiago escreveu, né? Isso aí você podia escrever para couve. Né? Na verdade, vocês estão reconhecendo, né, que essa palavra pode ser usada na mesma situação que vários legumes. Né? O Rafa achou um molho. Talvez. Né? A gente não usaria, né, folhas em molho, eu acho. Né? No pesto tem, né, professor? Hein? No pesto às vezes tem, né? Tem. Mas não caracteriza ele como folhas. Mas poderia falar, o molho pesto são folhas de manjericão batidas. Poderia. Então, porque ainda tem também como é que chama? Um campo semântico, talvez aí seja exatamente um campo semântico similar, né? E agora você vai ter mais algumas, né? Ah, sim, são as que você já viu. Você já viu o espinafre falado assim, né? E outros vegetais, né, falados assim. Então vocês pensam, certamente o Wong Choi deve ser uma coisa que é em folhas. Se é em folhas, é provavelmente verde, né? É comido saltê, né? Como a gente faz com espinafre, com couve. No Brasil, mais couve, né? E come com arroz. Então, imaginem o Wong Choi, né? Vocês já podem imaginar o que é o Wong Choi. E o Wong Choi é isso aqui, ó. É o espinafre da água. Né? E a ideia que a gente vai ter é usar essa informação, né, que aqui a gente usou no nosso cérebro, né, de maneira que eu, por meio de vetores, eu possa dizer que as palavras têm esse mesmo tipo de semelhança. Ok? Veja que eu poderia usar uma abordagem simbólica, de assimbólica. Né? E falar, olha só, eu tenho aqui um frame, né, que é uma coisa que se usa em assimbólica, que na verdade é como se fosse um registro de uma tabela, né, um recorde de uma tabela relacional, mas se chama frame. Esse frame está preenchido nas seguintes coisas. É um alimento, tem folhas, se come com arroz, se pode ser saltê, né, pode ser refogado, né, sei lá se é a palavra, mas é uma palavra razoável. Né, e se come com alho. Né. Então, esse meu frame vai dizer isso,
E eu, em IA simbólica, eu vou lá na minha base e vejo tudo que tem folhas, né? Aí eu vou ter lá uma pilha que inclui agrião, espinafre, couve, né? Aí dessas coisas que tem folhas, eu vejo o que come com arroz. Aí vamos supor que não se coma. Bom, todas essas coisas vão dar que come com arroz. Então esse é da mesma família. E eu vou ter esses frames, né, esses vários frames de espinafre, frames do, do espinafre, da couve e do agrião, né? E eu vou olhar e vou falar, poxa, eu olhando para essas imagens, eu posso imaginar o que é Song Choi. Eu posso até fazer um desses pratos, né? Citados aqui, né? Saltei e ficar, então eu não tenho Wong Choi, eu nem sei o que é Wong Choi, mas eu tenho certeza que eu posso fazer com espinafre. Okay? Então vê a capacidade humana, né, de trabalhar com esses environments que ele chama, não sei se ambiente é uma boa, né, é uma boa palavra, com essas vizinhanças. Vizinhança é uma palavra melhor para a gente. Né? Se a gente pode trabalhar com essas vizinhanças e, sem saber o que é Wong Choi, fazer um prato parecido com Wong Choi. Né? E talvez até, se tivesse informações suficientes, adivinhar o que é Wong Choi. Por exemplo... O senhor está basicamente descrevendo o processo de indução, né? A gente está sendo... tá tentando descobrir o caso genérico a partir das propriedades particulares, né? Não, a gente está tentando descobrir, na verdade, o que é Wong Choi. É a particular também. Se eu tivesse mais informações, talvez eu descobrisse. Por exemplo, vamos pensar uma coisa que é mais próxima a gente do que Wong Choi, tá? Que é time, né? Ou Basil que eu sei em 3 línguas, né? Então você poderia, o que é Basil? Eu não sei o que é Basil, tá? Mas você viu lá, tem uma receita que é molho de macarrão, que você sabe ler lá, pasta sauce with basil. Aí você vê lá, tem tomato, várias pastas de tomato with basil. E tem lá o pesto, né, que ela citou aqui, que é feito com basil amassado. Né? Aí você fala, poxa, mas eu sei que pesto é feito com manjericão, então basil é manjericão. Tá? Eu sei que manjericão usa no tomate, eu sei que pesto é feito com manjericão, então você consegue descobrir, tendo várias dessas informações, isso que o nosso cérebro faz, que basil é manjericão. E se você olhasse toda a literatura em inglês, tá? Que usa basil, e toda a literatura em português é similar, você conseguiria fazer esse mapeamento e descobrir que basil é manjericão. Ok? Por causa das formas que é usado, né? Por causa das vizinhanças que ele tem. Talvez você erre e ache. Você pode falar, se eu errar, eu vou achar orégano. Bom, pode acontecer de você achar orégano. Mas você está tentando encontrar o específico. Né? Agora, às vezes você também pode não encontrar um específico e falar, isso é qualquer vegetal, qualquer folha verde, porque você não tem dados o suficiente. E é exatamente para esse caminho que a gente quer ir. Né? Por meio não de uma construção simbólica, que é o que ficou na moda uma certa época, na IA, né? E chegou em certos limites, porque as construções simbólicas exigem que você tenha bases de dados enormes, e existem bases de dados enormes, né? Tem, se não me engano, um projeto SIC, né? Que o objetivo é criar uma base de dados sobre tudo, né? A gente, por outro lado, a gente vai tentar achar essas coisas com vetores. Tá? Então, a gente quer definir as palavras como vetores, né? E eles vão chamar embeddings. Por que se chama embeddings? Porque eles estão inseridos num espaço. Então, a gente está pegando a palavra, inserindo ela no espaço, então é embeddings. Tá? Vou tentar descobrir para a próxima aula quem escolheu esse nome. Né? E são, hoje em dia, né,
a maneira, sempre há muito tempo, aliás, a maneira padrão de representar significados. Né? E vocês conhecem um embedding não muito bom, que fala de vizinhanças, que é o vetor do modelo vetorial. Né? O que ele fala sobre as palavras? Ele usa como propriedade de cada um de suas posições vetoriais o fato de ter sido usado em um documento. Ok? Qual é o problema desse embedding? Qual é o problema do modelo vetorial como embedding? O que vocês podem imaginar do problema do modelo vetorial como embedding? Ou seja, como uma representação vetorial da palavra. É que o documento fala muito mais do que só sobre aquela palavra, né? Isso é ou seja, a capacidade do documento de representar o significado da palavra de algum jeito é baixa, né? Mas eu falar, mas eu posso ter milhões de documentos e talvez resolver esse problema. E aí qual é o problema? Se eu tenho milhões de documentos? Para cada vetor de palavra. Espaço, muito espaço? Muito grande, né? Eu tenho vetores muito grandes para muitas palavras, fica complicado, né? Fica muito difícil eu tratar essa informação. Então, uma coisa que a gente vai querer é diminuir o tamanho desse espaço, tá? Isso é feito de várias formas, né? Então, a gente vai falar de duas formas de embedding, mas na verdade a nossa ideia é ir mais rápido em direção ao Word2Vec. Né? Mas o TF-DF ele já tem uma informação muito boa para a gente. Ok? E então eu vou parar por aqui, que eu acho que a aula fica bem fechada. Né? E como vocês têm que fazer o exercício lá, que dá um trabalhinho, né? Vocês não vão precisar entrar em nenhuma questão técnica aqui para entender. Senão eu vou começar a falar, talvez, de fórmulas, e a gente vai falar de informação mútua na próxima aula, e vai chegar, na próxima semana a gente vai falar certamente de Word2Vec. Tá? E o ritmo do curso fica bom. Ok. Então, por hoje vamos parar aqui. Essa transparência é a transparência 51, está sem número. Né? Eu não vou colocar essas transparências sem traduzir. Tá? Então, eu vou trabalhar na tradução, fechar até esse ponto aqui e abrir outro conjunto de transparências para a próxima aula. Tá, ok? Inclusive, porque na tradução eu boto essas, por exemplo, essas coisas tipo olhar o AIS, né, olhar outras coisas de português. Então, pode ser até que tenha um pouquinho mais de assunto na transparência que eu vou salvar lá no Moodle. Tá? Ok, então agora eu vou parar a gravação, agradecer a todos